Boa noite a todos que entraram. Estou muito contente que vocês estão aqui para mais uma aulinha do desafio de Química. Que afinal de contas, Química é tudo de bom, né, gente? Bom, vamos lá, sem mais delongas. Eu estou aqui para contar para vocês algumas curiosidades e dicas aí das propriedades coligativas que tem tudo a ver com várias coisas do nosso cotidiano e que vai servir até de dica para vocês usarem aí na casa de vocês, na praia, mas com cuidado, né, gente? Tem que tomar cuidado com qualquer coisa que vocês forem se aventurar aí no mundo da química. Bom, por que adicionar sal no gelo ajuda a gelar latas de cerveja, e não só latas de cerveja, mas latas de refrigerante, garrafas de cerveja, garrafas de refrigerante, mais rápido. Então, ó, esse assunto aqui, essa resposta, está dentro da aula, né? Dentro do que a gente vai ver hoje do mundo das propriedades coligativas. Professora de Deus, o que são as propriedades coligativas que eu não faço ideia? Socorro! Para a gente entender o que são elas, vamos olhar aqui para a imagem. Ó. A gente tem uma panela que tem uma água fervendo, né? Ou começando a ferver, na verdade. E tem uma mão aqui com uma colher e aqui tem sal nessa colher. Né? E aí, olha o que eu coloquei, ó. Você deseja ganhar tempo cozinhando alimentos? Olha a dica da prof. Coloque sal na água durante o cozimento. Ai, professora, tu tá confundindo a minha cabeça. Uma hora tu estava falando de cerveja e agora tu tá falando de cozimento. Calma, calma que tudo vai ser resolvido na aula de hoje, tá? O que foi feito ali quando eu falei, você deseja ganhar tempo? O que foi feito para ganhar tempo? E aí, olha aqui, ó. A gente tem a água, que eu falei para vocês, que é o solvente, que a gente chama na química, e tem o sal de cozinha, tá? Que está direcionando para dentro da panela, ou seja, ele foi colocado, vai ser colocado dentro da panela para ganhar tempo. No caso, o sal representa o soluto, tá? E aí, olha só, ele é um soluto não volátil. Gente, ele é um soluto não volátil. Muito bem. Então, quer dizer, professora, que quando tu está na tua casa e tu quer cozinhar uma batata para fazer uma salada de maionese mais rápido, tu espera a água começar a ferver e coloca sal para fazer isso? Sim, eu faço isso. Eu ganho tempo quando eu coloco uma quantidade de sal, tá? Então, olha só, aqui eu fiz isso. Eu coloquei sal para ganhar esse tempo. Então, lembrando que o sal é o soluto e a água é o solvente. Pergunta do Silvio Santos, da época que quem assistiu Show do Milhão na SBT. Mudou o que, pessoal, quando eu fiz isso? Mudou a temperatura de ebulição, a cor da solução, a forma da água ou a minha fome? O que vocês acham que mudou o sal na água para ganhar tempo? Vou até sair do modo apresentação para ver as respostas aí no grupo. O que vocês acham que mudou? A minha fome? Isso aí, Thiago, mudou a temperatura de ebulição quando eu coloquei o sal de cozinha na panela. Professor, seríssimo. Tá, mas o que isso tem a ver, pelo amor de Deus? Vamos ver hoje na aula. Muito bem, então isso foi só um introdutório, e aí agora, cada detalhezinho do que o Silvio Santos perguntou, e lá da questão da cerveja gelar mais rápido, a gente vai ver dentro desses
de um desses 4 tópicos, tá? Então, propriedades coligativas, galera, ela envolve 4 tipos de propriedades, tá? Ebulioscopia, tonoscopia, crioscopia e osmoscopia, tá? Então, começando pela ebulioscopia. Bora lá. A ebulioscopia é o quê? É mudar a temperatura de ebulição de um solvente, tá? Nem sempre vai ser a água, tá? Mas nesse exemplo, ó, já respondendo para vocês, ó, essa aqui é a imagem do slide antes do Silvio Santos, ó. Quando eu coloco o sal na água, eu mudo a temperatura de ebulição. Por trás disso está o quê? A ebulioscopia, tá? Um outro exemplo de onde acontece, onde é que está essa propriedade coligativa que mexe na temperatura de ebulição em regiões vulcânicas. A água do mar, riquíssima em minerais, entra em ebulição em temperaturas superiores a 100 graus Celsius. Professora, não entendi. Simples. Vamos voltar, por exemplo, da panela e do sal de cozinha. Lá, quando a gente coloca o sal de cozinha, o que tem no sal de cozinha? Tem sódio, tem cloro. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio nada mais é do que o mineral, o cloro é outro mineral, tá? Então, esse soluto rico em minerais, tá? Ele, quando colocado em água, acontece algo quimicamente que faz com que a temperatura de ebulição aumente. A mesma coisa acontece nessas regiões vulcânicas. Claro, vulcão, tudo que sai do vulcão, não tudo, tá? Mas muitas das coisas que saem é riquíssimo em minério. Esse minério, quando entra em contato com a água ali circundante aos vulcões, vai mexer na temperatura de ebulição da água. O que significa mexer a temperatura de ebulição? Vai aumentar. Em outras palavras, ao invés de entrar em ebulição a 100 graus Celsius, vai entrar em ebulição numa temperatura maior, tá? Então, quando a prof está falando de muda a temperatura de ebulição, significa que numa situação sem adição de soluto, sem adição desse sal de cozinha, ela vai entrar em ebulição a 100. Havendo a colocação aí desse soluto não volátil, a água entra em ebulição numa temperatura maior que 100, tá? Então, isso que tá por trás da ebulioscopia. Mas fica atento, ó. Eu estou falando tá por trás da ebulioscopia, mas significa que, na verdade, está por trás de todas as propriedades coligativas. Como assim, professora? Quando eu falo que eu coloco um soluto, a gente vai ver agora nas demais propriedades, numa solução ou num sólido, e tu consegue mudar alguma coisa nisso, tá? O segredo está na adição de um soluto. É isso que eu quero dizer. Isso se chama propriedades coligativas no mundo da química. Tu tem um soluto, ele não é volátil, tu coloca na situação A, na situação B e na situação C, e tu observa alguma mudança, tu conseguiu mexer quimicamente ali. E por trás disso a gente chama de propriedades coligativas. Muito bem. Saímos da ebulioscopia e agora chegando no mundo da tonoscopia, segunda propriedade coligativa. Prof, que palavra é essa? Eu nunca vi na minha vida essa palavra, eu não faço ideia do que tu esteja falando. Calma, a prof está aqui para te ajudar a aprender todas as propriedades. Então, olha só o que a prof escreveu ali, ó. O que é a tonoscopia? Consiste em diminuir, para vocês verem, o PMV. Quem é PMV? É a pressão máxima de vapor. Em outras palavras, tu quer dificultar que determinado solvente entre em ebulição. Tá? Mas está parecido com a ebulioscopia. Vamos ver. Olha só.
Eu coloquei essa imagem para vocês terem ideia do que um líquido quando vocês colocam a temperatura, colocam próximo ao fogo, tá? Quando vocês fornecem calor. Olha só o que está na imagem. Então, aqui, ó, a gente tem uma vidraria que no mundo da química a gente chama de Erlenmeyer ou Erlenmeyer, tá? E essas bolinhas que estão aparecendo em vermelho e branco na volta são moléculas de água. Então, aqui tem o fogo. O que acontece quando tu coloca fogo num líquido, né? Numa região próxima do líquido? Ele começa a se movimentar, se mexer mais. Por quê? Porque as moléculas começam a ficar mais malucas, começam a ficar mais excitadas. Então, com o passar do tempo, ou seja, com o aquecimento, mais moléculas saíram do estado líquido e passaram para o estado gasoso, tá? Vapor do líquido, tá escrito aqui, ó, vapor do líquido. Só que chega um momento, pessoal, que a quantidade de moléculas no estado vapor e a quantidade de moléculas no estado líquido fica igual, tá? Então, aí é nesse momento, ó, para que haja ebulição de um solvente, por exemplo, para ter a ebulição, para ocorrer essa mudança de estado físico, precisa que a pressão máxima de vapor interna seja igual, interna eu digo que significa o quê? Dentro lá do líquido, seja igual à pressão máxima de vapor externa, ali na região vapor, tá? Então, o que a gente está vendo aqui na tonoscopia? Tem a ver com pressão? Tem a ver com pressão. Antes de eu detalhar a tonoscopia, eu estou trazendo um conceito para vocês, tá? Que a gente estuda aí dentro das propriedades coligativas. Quando a gente tem uma equivalência de pressão interna e externa, ou seja, dentro do líquido e fora do líquido, a gente consegue fazer o que haja ebulição, essa mudança de estado físico, tá? A pressão nas entrelinhas está representada pela movimentação das moléculas da água nesse exemplo, tá? E aí, voltando para a tonoscopia, o que tem aí no meio? Tu quer mexer na pressão, tu quer dificultar com que essas moléculas saiam do estado líquido e vá para o estado vapor. Vamos ver como. Então, ó, para a gente falar de mudar pressão, a gente tem que lembrar, e é importante, quem não revisou, vai lá na página do desafio, no YouTube, que tem uma aula minha sobre ligações entre as moléculas, tá? Não só na página do desafio, como na minha página do YouTube pessoal, que eu vou comentar mais para o final da aula. Olha só, para falar de pressão, a gente tem que falar de ligação entre as moléculas. Bora entender isso. Então, a prof colocou aqui, ó, 3 substâncias, a água, o álcool e o éter. E a pressão deles, tá? Considerando que as 3 substâncias estão numa mesma temperatura, a 20 graus Celsius, e o mesmo volume, de meio litro, tá? Então, o que a gente já vê de quebra? Que o éter tem uma pressão muito maior do que quando uma pressão máxima de vapor muito maior do que o álcool e a água. Por que será, pessoal? Por que será que o éter tem uma maior pressão máxima de vapor? A dica está aqui, ó, na força da ligação, tá? Olha só, em outras palavras, a pergunta pode ser feita assim, ó, por que o éter muda de estado físico mais fácil, do líquido para o vapor? Então, por que é mais fácil o éter sair do estado líquido e ir para vapor do que quando comparado ao álcool e à água? A dica está na força da ligação entre as moléculas, ó. A ligação do éter, das moléculas de éter, é a mais fraca das 3. Então, é muito mais fácil romper, tá? Então, como tu coloca uma determinada temperatura
né? E aí tu encontra uma barreira menor, né? Porque a ligação é mais fraca, tu consegue fazer essa mudança de estado físico do líquido para o sólido, tá? Então, dentro desse exemplo, comparando essas três substâncias, o éter tem uma pressão máxima de vapor maior, tá? Por causa da ligação química. Então, ó, isso que eu tô querendo dizer, ó, vai ser muito mais fácil para o éter sair daqui, ó, do líquido e trazer boa parte das suas moléculas, né, transformar essas moléculas aí para o estado no estado líquido. Muito bem. Aí, ó, vamos ligando os conhecimentos. Além da força de ligação, tá? A pressão máxima de vapor tem a ver com a temperatura, e a gente já vem falando sobre a temperatura. Te liga aqui, ó. Olha o que a prof falou. O éter, ele tem uma pressão máxima de vapor maior do que as demais, enquanto que a água tem a vapor. O que significa isso? Em outras palavras, ó, aqui na água as ligações são mais fortes, mais difíceis de romper e vai ter, consequentemente, olha a temperatura aparecendo, uma maior temperatura de ebulição. O éter, por sua vez, ó, é tudo ao contrário. A ligação é mais fraca, é mais fácil de romper a ligação e, consequentemente, vai estar envolvida uma menor temperatura de ebulição, tá? Então, para a gente falar de tonoscopia, vocês têm que ter em mente o quê? Pressão, temperatura e força de ligação. Essas pelo menos essas, tem outras coisas que a prof não trouxe aqui, tá? Mas pelo menos esses três conceitos vocês têm que ter em mente, porque mexendo uma coisa ou a outra, vocês vão mudar quimicamente alguma coisa, tá? Uma condição. Vamos ver se tem alguma perguntinha, que eu não estou conseguindo, como está ampliado aqui para mim, eu não consigo ver, peraí. Ainda não, muito bem. Vão perguntando, tá? Qualquer coisa, vão falando, a Mimi me manda no WhatsApp que eu consigo ver por ali. Seguindo o baile, meu povo. Olha só, voltamos a falar, focar na tonoscopia. O que a tinha? A tonoscopia é pegar o laser, diminuir. A gente tem a ideia, né? Quando a gente está falando de tonoscopia, a ideia de diminuir a pressão máxima de vapor. Em outras palavras, a gente quer diminuir a ebulição, a temperatura de ebulição. Como é que a gente faz isso, hein? Alguém se arrisca a dizer? Pique, que mais? Alguém se arrisca? Ali. Fecha essa merda, esse áudio. Helena, olha aqui, vem cá. Aumentando a pressão. Será? Se a gente aumentar a pressão, vai dar certo? O que vocês acham? Ó, vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Então, vamos voltar, por exemplo, imaginem vocês que na panela pode ter tanto o éter, ou o álcool ou a água, um dos três líquidos, tá? E aí, imaginem essa panela e vocês estão lá num dado momento e vocês querem mexer, querem dificultar essa ebulição, tá? Como que a gente faz isso, professora? Mexendo nas ligações químicas. A gente mexendo nas ligações químicas, mudar essa situação. Vamos ver como? Olha aí quem apareceu de novo. O sal. Ah, professora, tu tá de pegadinha comigo. A gente não acabou de ver isso lá no mundo da ebulioscopia? Peraí que eu vou pegar meu laser. No mundo da ebulioscopia, vimos, mas tá tudo interligado, tá? Então, assim, ó, quando a gente coloca um soluto no meio, num solvente, aí no exemplo tá a água, tá? Mas pode ser mudar o do éter, mudar o do álcool, mudar de qualquer solvente, tá? Vocês conseguem modificar. Lembra que é uma reação química. No que tu coloca uma coisa em contato com a outra,
né, uma substância química com a outra, nem todas as substâncias reagem, é verdade, nem todas as substâncias reagem, mas vamos esquecer esses detalhes e vamos interajam entre si, tá? Então, vocês colocando um sal ali no meio, vocês vão fazer, vamos pensar só no caso do sal de cozinha e da água. Aí tem que lembrar lá da aula de ligação química. O que, que vai acontecer quando o sal de cozinha for colocado na água? O sódio e o cloro vão se separar, tá? Vão se separar quando colocados em água e vão interagir com a água. Se formar ligação de qual tipo? Íon dipolo. É uma ligação forte, professora? Bem forte. Elas super estão a fim de ficar ligadas. Se tu mudou a ligação química, deixou essa ligação química mais forte, o que, que vai acontecer? Vai ser mais difícil romper. Se for mais difícil romper, o que, que vai acontecer? Vai precisar de uma temperatura maior. Olha só. Agora vamos ir mais a fundo. Se a gente adicionar açúcar no lugar do sal, dá o mesmo resultado? O que, que vocês acham? Vou até sair do modo apresentação. O que, que vocês acham? Vai dar resultado ou não? Adicionando o açúcar no lugar do sal. O que, que vocês acham, meu povo, que está aí presente? Que eu estou trifeliz que tá dessa galera aí hoje. Se eu adicionar na panela, imagina vocês querem cozinhar batata para fazer salada de maionese. Se vocês adicionarem açúcar no lugar do sal, vai acontecer o quê? Vai cozinhar mais rápido? Vai cozinhar mais lentamente? A diferença vai cozinhar igual se colocar o sal ou o açúcar? Sinto no meu coração que não. Boa, tia! Temos um piadista aqui na reunião. Boa, boa. Então, vamos ver agora qual é a resposta, tá? Só um pouquinho, já até apareceu, tá? Se adicionar o açúcar no lugar do sal, como não? Mas vamos ver em mais detalhes isso. O que vai influenciar, galera? Vou pegar o meu laser aqui. Tá? É a questão de liberar mais moléculas ou não, tá? Libera mais moléculas ou não. Como assim, professora? Como assim? Olha só que legal. Eu coloquei assim, ó, 3 possibilidades aqui, mas poderiam ser mais. Se lá naquela colher eu colocasse ácido sulfúrico, coitada da pessoa, né, que fosse comer essa batata, ia morrer. Mas eu colocasse ácido sulfúrico. Ou no segundo momento colocasse sal de cozinha, ou num terceiro momento colocasse açúcar. Ó, o que está mostrando aqui? Aí, ó, antes de tudo, tá? Antes de tudo, para entender, 3 mols em água libera, 2 mols em água libera, e aqui libera 1 mol em água. Isso aqui, então, para quem não tá craque de o que acontece quando tu coloca um sal em água, um ácido em água, ou uma substância orgânica como a sacarose em água, vai ter que recapitular lá no mundo das reações químicas e das funções inorgânicas, tá? Então, isso aí já tem que vir com esse conhecimento mais ou menos direcionado. Bom, ali embaixo, tá? 1 mol, ele tem 0,10 na 23 moléculas, cada 1 mol, tá? Isso aí é de outra aula também de química, tá? Então, é meio padrão. Bom, o que está 18? Porque é 3 vezes 6 vezes 10 na 23. Por isso que dá 18 vezes 10 na 23. Aqui, se libera 2 mols em água, o sal de cozinha, é 2 vezes 6 vezes 10 na 23. Por isso que dá 12. Aqui, só ele mesmo, 6 vezes 10 na 23. Dos três, quem é que libera mais moléculas? Dos 3. O ácido. Então, se vocês quiserem... Claro que vocês não vão fazer isso, né, gente? Pelo amor de Deus, não me matem.
Se vocês colocassem um ácido sulfúrico ali, bom, perigo até explodir, sei lá, eu teria que pensar mais, mas se vocês colocarem, vocês iam conseguir fazer com que essa temperatura de ebulição fosse maior, né? Ou seja, fosse mais difícil para a água romper as ligações e mudar do estado líquido para o estado vapor. Então, vamos pensar em termos de barreira. Imagina um exército bem bonitão lá. Tá? Quem é que é o exército mais forte? Tem mais moléculas liberadas no meio. Quem é que tem mais moléculas liberadas no meio, meu povo? O ácido sulfúrico, tá? Então, assim, ó, comparando só nesse exemplo dessas 3 substâncias, tá? Não vamos pensar que é para sempre assim. Não, depende do que vocês vão estar comparando, tá? Mas nesses 3 casos aqui, quem tem mais moléculas liberadas é o ácido sulfúrico, então ele é o que mais vai conseguir criar uma barreira, né, uma resistência, para que a água não consiga mudar do estado líquido para o estado vapor, tá? E aí, quem é o que tem uma menor barreira? O açúcar. Então, voltando aqui para a pergunta, ó, vai dar o mesmo resultado se eu colocar açúcar no lugar do sal? Não, justamente porque as moléculas liberadas no meio vai ser diferente, tá bem? Espero que vocês tenham entendido. Vamos ver, qualquer coisa, Mimi. Ah, não, Thiago, não botei esses slides no meu Drive, mas eu posso botar. Inclusive, já até atualizei lá a lista de exercícios. Eu fiz vídeo áudio, tá? Tá ruim para mim aqui. Pronto, já desliguei o áudio. Assim, ó, eu tenho, na última aula que eu dei, eu liberei um link de acesso a um Drive particular meu, no Google Drive, que lá tem as listas de exercícios de química, tá? Então, eu costumo resolver essas listas lá no meu canal do YouTube, para a pessoa ir acompanhando os exercícios, como é que se faz, tá? E essa aula, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar lá também, tá bem? Vamos seguir o baile. Falando agora da terceira propriedade, a crioscopia. Agora, a gente não quer diminuir, não tem mais a ver com ebulição. Agora, a gente quer diminuir o ponto de congelamento. Congelamento, tá? Em outras palavras, isso. Quer que congele a uma temperatura menor que 0 graus Celsius. Então, lembrando, vamos pensar, ó, até botei aqui, ó, o líquido, tá? Tu quer fazer com que ele vire um sólido. Desculpa, ao contrário. Um sólido, tu quer que ele derreta. Ele começa a derreter, né, a partir de 0 graus Celsius. Muito bem. Agora, no contrário, ó, do líquido para o sólido, a gente está falando de solidificação, tá? De ponto de congelamento. Mas, professora, tem como a água congelar a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius? Sério mesmo, professora? Tu não tá maluca? Sério, meu povo, é seríssimo isso. E isso está dentro do mundo das propriedades coligativas. Então, como é que a gente faz isso? Ora, como é que será, né? Que a prof vem falando desde o início da aula, adicionando um soluto não volátil. Tudo está aí. O segredo da vida está no soluto não volátil. Tá? E aí, já respondendo a pergunta lá do início da aula, como que a gente gela mais rápido? Vai lá para o cassinão. Quem é que não foi para o cassino ainda, né? Pega o isopor, enche de cervejinha e refrigerante. Refrigerante faz mal, tá? E coloca gelo. Ó, pega o gelo e tritura ele, bate assim para aumentar a superfície de contato, tá? Isso também tem a ver com química. Aumenta a superfície de contato e aí pega o sal e
coloca bastante salzinho no gelo, que aí vocês vão estar fazendo um fenômeno chamado de crioscopia. Professora, o gelo ele vai mais rápido? Ele vai, tá? Ele vai derreter mais rápido, mas não tem problema, porque vocês vão, no que ele estiver derretendo, ele também, em paralelo, vai estar ficando aí com uma temperatura inferior a 0 graus Celsius, tá? Vai estar aí na casa do -2, -4 graus Celsius. E com isso, vocês vão conseguir gelar mais rápido a cerveja dentro do isopor de vocês. Quem que sabia dessa? Vamos ver. Vou até ir dar uma espiadinha no grupo. Quero saber quem é que já fez isso. Alguém aí já fez essa dica? O Thiago já fez. Olha só, não precisa botar álcool, tá? Não precisa gastar dinheiro comprando álcool para botar. Eu já vi na internet que eles dão a dica de se colocar álcool e sal. Não, a Luísa, eu já, saudades, inclusive. Eu também, né? Saudades daquele verão. Pode só colocar sal. E aí pode ser tanto sal fino quanto sal grosso, tá? O que tiver na mão. Muito bem. Vamos seguir o baile. Espera aí que eu vou rapidinho aqui. Meu cachorro tá latindo aqui. Muito bem. Ó, botei ali, ó, receita, gelo, sal grosso ou fino, tanto faz. Olha só que interessante. É por isso que algumas pessoas que convivem com a neve, ficou ótimo, né? Umas pessoas que vivem em regiões que têm neve. É por isso que, professora, olha só, o que está por trás do jogar sal na beira da estrada e em estradas que estão tomadas por neve? O objetivo disso é derreter essa neve. É crioscopia. Tá? Olha aqui, ó. Isso é feito porque o sal, em contato com a água, diminui sua temperatura de congelamento para abaixo de 0. É a mesma história anterior, transformando o gelo em água no estado líquido, facilitando assim a locomoção das pessoas e dos carros, tá? Ou seja, quando tu joga o sal na neve, o que vai acontecer? A neve vai derreter e aquele líquido ele vai, assim, para ele congelar de novo, para, né, a temperatura de solidificação dele, que é o que manda aí na tal da crioscopia, ela é lá na casa dos conseguir congelar de novo nessa temperatura. Então, o artimanho, o artifício por trás disso é justamente colocar o sal de cozinha. Bom, para terminar aqui, ó, vamos falar de osmoscopia, tá? E aí, aqui também vocês vão ver vários exemplos do cotidiano da gente, da nossa casa, tá? Mas antes de nada, eu não vou abordar osmose reversa, tá? E aí, osmose reversa tem a ver com o quê? Com não consigo nem falar. Remover o sal do mar, tá? Para transformar essa água útil para outros fins, tá? Então, procurem dar uma olhadinha aí não sei, no YouTube, em livros, nas fontes que vocês costumam consultar para estudar esse tópico osmose, porque ele já caiu no Enem, tá? E osmoscopia também já caiu bastante no Enem. Então, inclusive, nesse link do Drive tem exercícios já de propriedades coligativas e, se eu não me engano, tem uns 2 que envolvem aí essa parte de osmose. Muito bem, para falar de osmose, tem que lembrar que é a passagem da água do meio para o meio mais concentrado, que é bem como está aqui, ó. Olha só, a gente tem uma maior concentração de soluto desse lado e uma menor concentração de soluto.
Olha o movimento da água, ó, do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto. Prof, o que é o soluto? A prof já falou. Soluto, lembrem que o soluto é o sal, por exemplo. Então, a condição em que vocês têm um lugar com menos sal e um lugar com mais sal. O que vocês fazem? Como é que, quer dizer, o que vocês fazem? Não. Como é que a água vai se movimentar nessas condições? Da região onde tem uma menor concentração de sal para uma região onde tem uma maior concentração. Em outras palavras, do meio que está hipotônico para o meio hipertônico. E tudo bem, mas e daí, professora? O que tem a ver com a minha vida, no meu cotidiano? Quer ver exemplos? Ó, tá aí, ó. Como eu falei, que se aplica no caso de vocês. Na vida de vocês, em muitos casos. Olha só. Quem é aí que não come churrasco, né? Eu imagino que muitos de vocês comam churrasco. Quando vocês colocam sal grosso, ó, colocam sal grosso, ou do porco, eu não sei porque eu nunca fiz churrasco, né, gente? Mas, enfim, o que acontece? Acontece um fenômeno de osmose. Ó, o que vai acontecer? Ó, o sal grosso, ele tá aqui, ó, tá fora da carne, na região de maior concentração do soluto. Lá dentro da carne tem sal? Sim. Lá dentro da carne tem água? Sim. Então, o que acontece? A água que está lá dentro do tecido da carne começa a vir para fora. Por isso, comecem a observar nos próximos churrascos que vocês fizerem. Deixem o sal grosso ali em cima e vejam se não vai começar a sair um suco daquela carne. Depois me conta lá nas redes sociais. Outro exemplo, olha a alface. Esse experimento é bem legal para fazer em casa, ó. Pega 2 alfaces e coloca um numa água que tenha bastante sal e um outro que não tenha sal, que só tenha água. Olha o que acontece. Acontece uma osmose também. Por quê? Porque aquele sal que está dentro daquela água, que tem uma bastante concentração porque aquele alface que é colocado naquela água, que tem bastante soluto dissolvido ali naquela água, o que aconteceu? Ela vai desidratar. A água que está lá dentro da alface vai sair para fora. É bem o que mostra aqui na imagem também, ó. Então, ó, tem a alface. Vocês colocam a alface naquela água com bastante sal. Ó, o movimento da água, ó. Lá dentro da alface tem água? Sim, acho que até a alface tem 90% da constituição dela é água, ou até mais, não lembro de cabeça. Vai começar a migrar de dentro da alface para fora, ficando exatamente como mostra aqui na imagem. Inclusive, eu deixei aqui, ó, um link de acesso no YouTube que mostra esse experimento, é bem legal. Outro exemplo, para quem faz compotas de frutas em casa, é que legal como tem a propriedade de osmoscopia por trás disso. Quando vocês colocam, olha que interessante, a gente falando de conservação dos alimentos, né? Vocês pegam aí, colocam a fruta que vocês querem conservar com água e açúcar, né? O que acontece, pessoal? A fruta aqui é laranja. A fruta vai começar, né? Se tá mais a água, mesma coisa, vai migrar de dentro para fora, de dentro da fruta, da região hipotônica, para fora, para a região hipertônica, tá? Só que cuidado, quando eu estou falando de hipertônico e hipotônico, é em relação ao soluto e não ao solvente, tá bem? Bom, queridos, para terminar, tá? Agora, quando eu terminar, eu respondo as dúvidas de vocês.
Eu coordeno junto com o professor de português, Rômulo, talvez você já até tenha assistido a aula dele aqui no Desafio, um outro projeto social, tá? Que é o Eu Que Lute. Ele foi fundado agora, no início do ano. A gente começou as aulas em abril. São aulas em outro formato, tá? Mas a gente, enfim, também é um preparatório para o Enem. E uma das coisas que os alunos mais estavam sentindo é a falta de um direcionamento de qual curso fazer na faculdade, tá? Então, uma forma da gente tentar ajudar eles é trazer toda semana, tá, um profissional diferente que fale, na lata, direto, o que tu pode fazer, quais são sabe, como é que é o curso, quais são as áreas que atuar, quais são as áreas que vocês podem se especializar, quanto que sai ganhando, o que eu faço depois de formado, essas dúvidas, sabe? E outras, muitas mais, tá? Então, a gente já teve encontro com uma profissional da odonto e na semana passada a gente teve um encontro com uma profissional da arquitetura e urbanismo. Nessa quinta-feira, às 5 horas da tarde, lá no Instagram do Eu Que Lute, no formato de live, vou falar com uma profissional da medicina. Então, se tem alguém aí no grupo que está pensando em fazer medicina, mas está na dúvida, ou conhece alguém que vai fazer o Enem para medicina, aproveita, vai lá no canal, vai lá no Instagram do Eu Que Lute Projeto, que na quinta-feira, 5 horas da tarde, a gente vai estar em formato de live aí, para todo mundo, é liberado, tá? Para fazer perguntas. Tudo para Maria Júlia, né? Para Maju, tá? Então aproveitem, espalhem essa notícia por aí, divulguem, porque ajuda bastante. E não é só essa semana, viu? Vai ser ao longo de todo o ano que a gente vai trazer todas as áreas: fisioterapia, educação física, pedagogia, enfim, tem um monte de curso aí para a gente conversar, tá? Bom, por fim, também queria falar novamente. O canal tá aí, professora Isis Torales, lá toda semana eu coloco vídeo novo. Essa semana eu subi uma aulinha que eu já dei aqui para o desafio, sobre separação, técnicas de separação de misturas, tá? Em breve eu vou ir colocando mais listas de exercício resolvidas, tá? E divulguem também, que ajuda a gente ser espalhado. Muito obrigada. Vamos agora falar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês. Deu até fome. Por isso que a carne fica seca. Bem falado, Mimi. Deixa eu parar de partilhar o ecrã aqui, tá. Vamos ver. E a temperatura... Luísa, tu falou, e a temperatura do... É uma crioscopia? Luísa tá aí? Luísa tá aí. Ela tá escrevendo. A região que tá ali onde tu joga, a região onde tu coloca o sal na neve vai ficar assim, vai para tu conseguir fazer com que fique... Primeiro assim, ó, no que colocou a neve, no que colocou o sal na neve, vai derreter instantaneamente, mas eu imagino que não leve muito tempo, ok? Bom, a região, a temperatura que está no ar, tá? Eu acho que não vai modificar, ela vai ficar na temperatura que ela é. Agora, se essa temperatura que está no ar não for próxima de menos 4 graus Celsius, aquela neve vai se manter ali derretida, tá? Não vai ficar no formato bola de neve, ok? Claro que não é em todo lugar que isso funciona, né, gente? Porque a gente tem lugares aí espalhados pelo mundo que a temperatura chega a menos 20 graus Celsius, enfim, muito menor do que isso. Vamos ver outras... O que acontece no Shark é outra propriedade coligativa, tá? Lá na neve a gente está falando de temperatura de congelamento,
Ou seja, aquele líquido que antes congelava a 0 graus, agora vai passar a congelar a menos 4 graus Celsius, mais ou menos, tá? Não é tão exato isso, tá? No momento que tu coloca o sal. A carne seca, né? A carne seca da osmoscopia, não só a carne seca, como as compotas que eu falei, com variação de água. Sempre a água ela vai migrar como? Da região que está menos concentrada de soluto para a região que está mais concentrada de soluto. Ah, ok. Obrigada, Mimi, obrigada. É difícil para a gente acompanhar projeção de slide, perguntas, mas a gente está se virando bem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês para mais uma aulinha do desafio. Eu imagino que em breve o pessoal do desafio vai disponibilizar no YouTube essa aula, tá? Nos encontramos em breve, imagino eu, para uma próxima aula. E era isso, se cuidem, usem máscara, se alimentem bem, tomem bastante água. Se puder, pega um solzinho para sintetizar uma vitamina D. E até a próxima, viu, galera? Tchau!